Imagine existir em um universo onde cada diálogo se assemelha a uma arena de combate, um espaço onde o grito mais estridente prevalece, e o propósito não é acolher a compreensão, mas impor supremacia. Nesse cenário, travar discussões transforma-se em uma espécie de competição selvagem, e o triunfo é avaliado por quem emerge com a sensação de superioridade inflada. Mas, e se essa compulsão por embates verbais, que muitos encaram como um emblema de vigor, fosse, na verdade, um véu encobrindo algo bem mais delicado? E se, sob essa fachada ruidosa, repousasse uma fragilidade que relutamos em encarar? Hoje, vamos nos aventurar pelas ideias instigantes de Friedrich Nietzsche, um pensador que teve a audácia de questionar as bases do que entendemos por poder, conflito e conexão humana. A visão de Nietzsche sobre a argumentação é tão revolucionária quanto reveladora. Para ele, a força genuína não se manifesta no fervor das disputas, mas na serenidade de quem confia plenamente em si mesmo. Ao final desta exploração, você pode se surpreender, refletindo não apenas sobre como conduz seus debates, mas sobre a forma como interage com o mundo ao seu redor. A filosofia de Nietzsche é uma insurgência contra as convenções que nos moldam, e sua perspectiva sobre o ato de argumentar não foge a essa regra. Ele via o domínio de uma conversa ou a vitória em um confronto verbal, não como prova de potência, mas como um indício sutil de insegurança mascarada. Para Nietzsche, aqueles que se lançam incessantemente em discussões estão, em muitos casos, tentando preencher um vazio interior, uma incerteza que os corrói. Eles buscam nos outros uma confirmação que não encontram em si mesmos, um comportamento que ele classificava como intrinsecamente frágil. Para captar a essência dessa ideia, é preciso mergulhar mais fundo nas concepções nietzschianas sobre a natureza humana e as forças que regem nossas interações. Por que, afinal, sentimos essa urgência de argumentar? Será que é para esclarecer uma ideia, para estabelecer controle ou para proteger a imagem que temos de nós mesmos? Nietzsche diria que, no fundo de quase todo embate, há um ego vulnerável, faminto por validação externa. Em sua obra-prima, Assim Falou Zaratustra, Nietzsche apresenta o conceito do super-homem, ou Übermensch, um símbolo de alguém que transcende as amarras sociais e vive de acordo com sua própria autenticidade. Esse ser idealizado não se desgasta em disputas triviais, pois seu objetivo é a superação de si mesmo, não a necessidade de se afirmar diante dos outros. Nietzsche acreditava que aqueles que vivem presos à compulsão de discutir estão enredados no que ele chamava de ressentimento, uma condição em que a identidade se constrói na resistência aos outros, em vez de brotar de valores próprios. Esse estado, para ele, é a quintessência da fraqueza, pois entrega o controle de nossas emoções e de nosso ser a forças externas. Pense na última vez que você se viu em uma discussão acalorada. O que estava realmente em jogo? Era sobre o assunto em si, ou havia algo mais profundo pulsando ali? Uma necessidade de ser reconhecido como correto, sábio ou valioso? Nietzsche sugeriria que os indivíduos mais robustos são aqueles capazes de identificar esse impulso e contê-lo. Em vez de reagir com ímpeto, eles param para contemplar. Em vez de se perderem em palavras, eles avançam em direção à transcendência. Isso não quer dizer que ele pregasse a passividade diante do erro ou da injustiça. Pelo contrário, Nietzsche exaltava a ação concreta acima da retórica oca. Para ele, a força se revela na maneira como vivemos e escolhemos, não nas tentativas de persuadir os outros com discursos vazios. Os verdadeiros poderosos, segundo Nietzsche, não precisam erguer suas vozes para provar suas convicções. Eles as vivem. Eles sabem que discussões
raramente transformam corações ou mentes. Na maioria das vezes, apenas cristalizam posições opostas. Como ele escreveu com intensidade, o indivíduo sempre teve que lutar para não ser engolido pela tribo. Se você tentar, muitas vezes estará sozinho e às vezes com medo. Mas nenhum preço é alto demais pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Essa reflexão ressoa especialmente em nossa era digital, onde as redes sociais transformam cada discordância em um espetáculo público, amplificando diferenças mínimas até que se tornem guerras abertas. A lente de Nietzsche nos provoca. O que estou buscando nesse embate? Vale a pena gastar minha energia aqui? Ou estou apenas dançando conforme o ritmo imposto por outros? Sua filosofia nos convoca a recuar um passo, a priorizar o fortalecimento de nossa essência, em vez de tentar demolir as ideias alheias. Mas como então se constrói essa força interior? Para Nietzsche, tudo começa no autoconhecimento. Ele acreditava que a maioria das pessoas vive alheia aos próprios desejos, temores e motivações mais profundos. Sem essa clareza, tornamo-nos marionetes de influências externas, facilmente instigados ou manipulados. A força interior, por outro lado, nasce de um mergulho corajoso em quem somos. É a capacidade de permanecer sólido, como uma rocha, em meio à tempestade, independentemente do caos que nos cerca. Nietzsche também questionava a noção de verdade absoluta, vendo-a como uma invenção humana para dar ordem ao mundo. Se a verdade é fluida e pessoal, qual o sentido de travar batalhas para defendê-la? Ele nos incentivava a buscar nossa própria verdade, a explorar o que nos move e nos define, em vez de nos curvarmos às expectativas coletivas ou mendigarmos aprovação em disputas. Essa abordagem é ao mesmo tempo libertadora e exigente. Ela nos pede para abandonar a obsessão por estar certos, para acolher a incerteza e nos dedicarmos à descoberta de nós mesmos. Nietzsche nos lança perguntas inquietantes. Quem sou eu além das minhas palavras? Pelo que eu luto? Estou vivendo de forma autêntica ou apenas ecoando o que esperam de mim? Antes de entrar em seu próximo debate, experimente fazer uma pausa. Pergunte-se: isso é uma chance de inflar meu ego ou um convite para evoluir? A sabedoria de Nietzsche nos sugere que os argumentos são menos campos de batalha e mais espelhos. O que você enxerga ao se olhar neles? Agora, avancemos ainda mais nas ideias de Nietzsche sobre o poder e como ele molda nossas ações. No cerne de sua filosofia está a vontade de poder, uma energia primordial que nos impulsiona não apenas a sobreviver, mas a florescer, a nos expandir e a deixar nossa marca no mundo. Contudo, ele fazia uma distinção crucial. O poder autêntico não está em subjugar os outros, mas em dominar a si mesmo. Quando as pessoas se lançam em discussões, muitas vezes o fazem em uma tentativa equivocada de controlar o outro, suas opiniões, suas percepções. Para Nietzsche, isso é um sinal de fragilidade, uma máscara para a insegurança e a falta de propósito. Ele criticava ferozmente o que chamava de mentalidade de rebanho, a tendência de se conformar às normas do grupo e buscar segurança na aprovação coletiva. Nesse contexto, argumentar torna-se uma ferramenta para reforçar a pertença, para provar fidelidade às crenças compartilhadas ou para abafar vozes que ousam desafiar o status quo. Para Nietzsche, isso era a antítese da força. O Übermensch, por outro lado, rejeita essa necessidade de validação. Ele vive segundo seus próprios princípios, mesmo que isso signifique nadar contra a maré ou caminhar sozinho. Observe o mundo ao seu redor, especialmente as arenas virtuais, onde os debates se proliferam. Quantas vezes uma troca de ideias descamba para ataques pessoais ou loops intermináveis de contradições? Raramente esses embates geram luz ou harmonia. Em vez disso,
expõem as inseguranças de quem os alimenta, a ânsia por superioridade, o medo da vulnerabilidade. Nietzsche nos convida a enxergar essas interações como elas são: desvios do caminho, rumo ao autoaperfeiçoamento. A verdadeira questão é: como escapar desse ciclo? Para ele, a resposta está em redirecionar o foco. Em vez de desperdiçar energia tentando dobrar os outros à nossa vontade, devemos investi-la em nos tornar mais íntegros, mais resilientes. Isso exige coragem. Coragem para encarar nossas sombras, para abraçar o desconforto da transformação e para admitir que não possuímos todas as respostas. Mas não se engane, Nietzsche não pregava o afastamento total do mundo. Ele via valor nas conexões humanas, desde que fossem baseadas em respeito e numa busca conjunta por verdades mais profundas, não em rivalidades mesquinhas. E então, como se manifesta a força em meio a um desacordo? Para Nietzsche, não é sobre vencer, mas sobre transcender. Os fortes escutam com abertura, dialogam com ideias, em vez de egos, e se mantêm fiéis a si mesmos, mesmo sob pressão. Eles não evitam o confronto, mas também não se definem por ele. Imagine alguém questionando suas crenças. Seu primeiro impulso pode ser revidar. Mas, e se você escolhesse refletir? E se usasse a crítica como um espelho para examinar suas convicções? Isso não é fraqueza, é o ápice da autoconfiança. A prova de que seu valor não depende do aplauso alheio. As ideias de Nietzsche nos oferecem uma nova lente para os conflitos. Em vez de encará-los como duelos, podemos vê-los como portas para o crescimento. Na próxima vez que o calor de uma discussão surgir, experimente dar um passo atrás. Pergunte-se: o que isso revela sobre mim? Estou reagindo ou estou escolhendo? A filosofia nietzschiana não é apenas um convite à reflexão, é um chamado à ação, um desafio para viver com mais ousadia, autenticidade e poder interior. Imagine um mundo onde cada interação carrega o peso de uma luta, onde as palavras não buscam pontes, mas trincheiras, e o sucesso é medido pela exaustão do outro. Nesse cenário, discutir não é um caminho para a verdade, mas um palco para o ego. Uma dança frenética, onde o mais barulhento reivindica a coroa. E se, porém, essa ânsia por confronto, que tanto celebramos como prova de vigor, fosse apenas um eco de algo mais frágil, uma cortina de fumaça para ocultar o que não ousamos revelar? Hoje, guiados pelas ideias incendiárias de Friedrich Nietzsche, vamos despir as camadas do conflito humano e explorar o que realmente pulsa por trás de nossas batalhas verbais. Nietzsche, um pensador que desafiou os alicerces do pensamento ocidental, via na argumentação não um trono de poder, mas um espelho de nossas inseguranças. Para ele, a força não floresce no clamor das disputas, mas na quietude de quem já conquistou a si mesmo. Ao longo desta jornada, você pode descobrir que o modo como discute reflete menos o mundo lá fora e mais o universo dentro de você. Suas ideias, como relâmpagos em uma noite escura, iluminam uma verdade inquietante. Aqueles que mais gritam frequentemente escondem um vazio, uma necessidade de provar algo que não conseguem enxergar em si mesmos. Vamos então atravessar esse terreno com ele, desvendando por que argumentamos e o que isso diz sobre nossa alma. Por que nos lançamos nessas arenas de palavras? É para iluminar uma ideia, para erguer uma bandeira de domínio ou para proteger o castelo frágil de nossa identidade? Nietzsche diria que, na raiz de muitos conflitos, há um ego faminto, um ser que mendiga validação, enquanto finge comandar. Em Assim Falou Zaratustra, ele nos apresenta o Übermensch, o super-homem, um ideal de alguém que não se curva às trivialidades do debate. Esse ser não discute para vencer, pois sua vitória está na busca incessante por se superar. Para Nietzsche,
Quem vive preso ao ciclo das discussões muitas vezes carrega o ressentimento, uma âncora que nos define pelo que rejeitamos, não pelo que criamos. Esse é o retrato da fraqueza. Depender do outro para se sentir inteiro. Pense na última vez que suas palavras colidiram com as de alguém. Era sobre o que estava na mesa ou sobre algo mais profundo, uma ânsia de ser ouvido, de ser o certo. Nietzsche nos provoca a enxergar além. Os fortes não precisam desse palco. Eles não reagem, eles refletem. Não se defendem, eles avançam. Isso não é um convite à apatia. Longe disso. Ele valorizava a ação, mas uma ação que brota da convicção, não da necessidade de aplauso. Os poderosos, em sua visão, não desperdiçam fôlego convencendo os outros. Eles constroem suas verdades com a vida que levam, sabendo que o verdadeiro diálogo muda mais corações do que qualquer grito. Como ele escreveu, o indivíduo sempre teve que lutar para não ser engolido pela tribo. Se tentar, estará muitas vezes sozinho e às vezes aterrorizado. Mas nenhum preço é alto demais pelo direito de ser dono de si. Essas palavras ecoam com força em nosso tempo, onde as redes sociais transformam cada discordância em um circo global. Nietzsche nos desafia a perguntar: o que estou perseguindo aqui? Esse embate vale meu fogo interior? Ou estou apenas cedendo ao roteiro que o mundo escreveu para mim? Sua filosofia é um chamado para virar o olhar para dentro, para forjar uma força que não se abala com o vento das opiniões alheias. Mas como cultivamos essa força? Para Nietzsche, o segredo está no autoconhecimento, um mergulho destemido nas águas turvas de nossos medos, sonhos e contradições. Sem essa bússola interna, somos folhas ao sabor da tempestade, provocados por qualquer brisa. A força, ele diria, é a arte de ficar de pé quando tudo desmorona, de encontrar paz no caos. E aqui entra outra faceta radical de seu pensamento. A verdade, para Nietzsche, não é uma pedra fixa, mas um rio em movimento. Não há fatos, apenas interpretações. Ele proclamou: se a verdade é pessoal, por que lutar para impô-la? Melhor é buscar a sua verdade, aquela que ressoa em sua essência, do que travar guerras por algo que nunca será universal. Essa visão nos liberta. Ela nos pede para soltar as rédeas da certeza, para dançar com a dúvida e crescer na busca por quem somos. Nietzsche nos cutuca com perguntas que ardem. Quem sou eu sem minhas defesas? O que sustento além das minhas palavras? Estou vivendo ou apenas reagindo? Antes de mergulhar no próximo confronto, experimente parar. Pergunte-se: isso é um grito do meu ego ou uma chance de me elevar? Para ele, os argumentos são espelhos, não campos de batalha. O que você vê quando encara o seu? Agora, vamos mais fundo na tapeçaria de Nietzsche, onde o poder se entrelaça com cada fibra do humano. Sua vontade de poder não é apenas sobre domínio, é a chama que nos empurra a crescer, a transcender, a deixar marcas no cosmos. Mas o poder real, ele insistia, não está em calar o outro, está em calar as vozes dentro de nós, que duvidam, que temem. Quando discutimos, muitas vezes é uma tentativa desajeitada de controlar o externo para aplacar o interno. Nietzsche via isso como um sintoma, não como uma solução. Argumentamos porque nos sentimos frágeis, não porque somos fortes. Ele apontava o dedo para a mentalidade de rebanho, o instinto de se esconder na multidão, de buscar segurança no coro dos iguais. Nesse rebanho, discutir é provar que pertencemos, que ecoamos o hino coletivo. Mas o Übermensch rejeita esse abrigo. Ele caminha só, guiado por uma estrela que só ele vê. Pense nos debates que inundam nossas telas. Quantos são sobre ideias e quantos são sobre identidade? Nietzsche nos convoca a sair dessa dança circular, a abandonar a validação externa e abraçar o trabalho árduo de nos tornarmos mais.
Isso exige coragem. Coragem para encarar o que nos assombra, para escolher o silêncio, quando o grito seria mais fácil. E a força, onde ela brilha em meio ao conflito, não está em esmagar o outro, mas em ouvir, em perguntar, em ficar firme sem se curvar. Imagine alguém desafiando suas crenças. Você poderia revidar, ou poderia pausar. Poderia usar o atrito como um cinzel, esculpindo uma versão mais clara de si mesmo. Isso é o que Nietzsche chamava de autossuperação. Transformar o embate em evolução. Ele não queria que fugíssemos da vida, mas que a vivêssemos com ousadia, transformando cada pedra no caminho em degrau. A crítica de Nietzsche à moralidade tradicional adiciona outra camada. Ele via os códigos morais como armas dos fracos, nascidas do ressentimento contra os que ousam ser mais. Nesse jogo, discutir é tentar prender o outro em nossas regras, em vez de nos libertarmos das nossas. Mas ele nos oferece uma saída: o diálogo. Diferente da guerra das palavras, o diálogo é uma ponte, não uma muralha. Dois amigos em desacordo poderiam se entrincheirar ou poderiam explorar, perguntar, escutar, crescer. Para Nietzsche, o conflito não é o inimigo, a mesquinhez é. Ele nos desafia a ver os outros não como rivais, mas como espelhos de nossa própria jornada. E se vivêssemos como se cada instante se repetisse eternamente? O eterno retorno de Nietzsche é um teste. Você suportaria reviver cada discussão, cada palavra afiada? Essa ideia nos sacode. Nosso tempo é finito, e cada grito desperdiçado é um sopro perdido. Por que não criar, aprender, conectar? Ele nos lembra que a verdade é um caleidoscópio. Cada um vê um padrão único. Argumentar para provar o certo é ilusão. Ouvir para entender é sabedoria. E no silêncio há poder. Não o silêncio do medo, mas o de quem sabe quem é. Por fim, Nietzsche nos entrega o amor fati, o amor ao destino. Aceitar cada golpe, cada vitória, como parte do tecido de nossa existência. Nesse abraço, o conflito perde os dentes. Não é barreira, mas portal. A força não está em evitá-lo, mas em moldá-lo. Imagine transformar uma discussão em um momento de clareza, de conexão. Esse é o convite dele. Não vencer o outro, mas vencer a si mesmo. Viver não como quem discute, mas como quem cria. E assim, o maior argumento não está nas palavras que dizemos, mas na vida que esculpimos.